Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela. Estamos aqui falando um pouquinho e dando início à nossa mais nova disciplina de impactos ambientais. No vídeo passado, a prof explicou para vocês aí a questão dessa diferença dos eventos naturais, né? E o que significa um impacto ambiental, o que caracteriza o impacto ambiental. Finalizamos o vídeo mostrando aí a questão do que hoje já é considerado um impacto ambiental. Trouxe alguns exemplos, a apostila trouxe alguns exemplos, mas porém falaremos mais. Hoje nós estamos aqui para falar de uma parte do material de vocês que diz a respeito do quê? O porquê estudar o impacto ambiental, ok? Vem comigo. Bem, para poder avaliar as consequências de algumas ações. Então, o que acontece? O porquê que a gente estuda, o porquê que a gente analisa e o porquê que a gente escreve sobre o impacto ambiental. Para poder avaliar as consequências. Então, o impacto ambiental, tá? E essa palavrinha consequências, eles estão o quê? Tá? Integrados. Tá? Por quê? Porque quando você escreve, ou quando você avalia, ou você fala em impacto ambiental, automaticamente você usa essa palavra consequência, tá? Bem, consequências de algumas ações para que possa haver o quê? A prevenção da qualidade de determinado ambiente que sofrerá a execução de certos projetos ou ações. Então, peraí, professora. Então, eu faço o quê? Eu estudo esse impacto ambiental. É claro que nós temos já o impacto ambiental, que ele já está permanente, ele já está aí considerado de longo prazo, que nós vamos ver isso também um pouco mais para frente. Porém, quando você faz um estudo de impacto ambiental, que nós também veremos mais para frente, o intuito disso é fazer com que você se previna do que dessas consequências ruins, tá? Então, geralmente, mas em que situação? Por exemplo, na instalação de projetos, instalação de indústrias, na instalação de rodovias, tá? Por exemplo, transposição de rios, instalação de barragens hidrelétricas. Então, tudo o que você vai fazer e vem por exemplo, abrir um caminho ou mexer ou alterar aí o espaço geográfico, você precisa sim avaliar o seu impacto ambiental, tá? Bem, após a implementação deles. Então, vocês vão perceber que depois que a gente estudar, você tem o passo a passo. Então, você tem ali a pré-instalação, a instalação em si e o funcionamento desses empreendimentos, tá? Porque tudo que você vai fazer, você vai em menor agressividade ou maior agressividade, maior impacto ou menos impacto, mas não existe essa questão de impacto zero, isso não existe, tá? Então, se você considerar mas não causa impacto, sempre causa isso de impacto zero não existe em nenhum projeto, tá? Bem, é necessário uma análise detalhada das condições da fauna e da flora da região onde será inserido um determinado empreendimento e dos possíveis impactos a serem sofridos após a implantação e a operação do empreendimento em questão. Vocês imaginam antigamente, há um tempo atrás, antes de surgir essa questão da preocupação extrema com o meio ambiente, a pessoa chegava, a pessoa se instalava, o empreendimento se instalava, sem, vamos dizer assim, destinação adequada para o seu lixo, né? Até mesmo esgoto e tudo mais, e não havia projeto algum, né? Muito menos sanção punitiva para isso, sanções punitivas para isso. Então, agora, o porquê que essa palavrinha impacto ambiental? Porque é necessário que o empreendimento tenha essa noção, esse estudo e essa análise do que pode vir a acontecer e do que de fato o empreendimento causará, tá? Aí para o meio ambiente. Quando eu falei para vocês a questão do meio urbano, que é um dos grandes desafios aí da população, da sociedade moderna, enfim, né, da nossa sociedade contemporânea, que é a questão do avanço das cidades sobre o campo.
né? Então, cada vez mais está precisando devastar para a construção de casas, abrir ruas, né? E canalizar esgoto e tudo mais. Então, isso é um grande desafio. Então, lembra quando eu mostrei para vocês a questão das enchentes, comentei das enchentes, das mudanças climáticas extremas? Então, o impacto, você prever ou estudar o impacto ambiental, você consegue fazer com que ter uma visão de futuro, ver o que é possível fazer, o que é possível esquematizar ou esperar como consequência disso, tá? Bem, continuando aqui. Eu coloquei esse slide aqui, eu não quero que vocês esqueçam essa palavrinha nunca mais, tá? CONAMA, 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 CONAMA. O que é CONAMA, prof? Conselho Nacional do Meio Ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? O que é o CONAMA? Órgão criado em 1982, nossa, 82 só assim, recente, né? 82, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? E o Conselho Nacional de Meio Ambiente. É um órgão consultivo. Então, o que é o consultivo? Ele serve para que você consulte. Você vai entrar no site lá, você pode entrar no site no Ministério do Meio Ambiente, ter acesso ao CONAMA, e você vai ter acesso ao quê? As leis que embasam o que é a questão do meio ambiente aqui no Brasil, tá? Do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Em outras palavras, o CONAMA existe para assessorar, estudar e propor ao governo as linhas de direção que devem tomar as políticas governamentais para a exploração e preservação do meio ambiente e de recursos naturais. Então, daqui sai as leis, por exemplo, se eu falar para você assim, na estrada. Se eu for abrir uma estrada, desse lado eu preciso ter quantos metros de área verde, né? Ali. Do rio também, de mata ciliar. Quantos metros eu preciso ter aqui de mata ciliar para preservar o rio, né? Para que o rio não entre em processo de assoreamento. Então, no CONAMA você vai achar, tá? Então, tudo isso é especificado no quê? Nas leis do CONAMA. Além disso, também cabe ao órgão, dentro de sua competência, criar normas e determinar padrões compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Então, aqui, como eu falei para vocês, as leis existem, tá? Às vezes, a sua aplicabilidade, que às vezes é um pouco complicada, principalmente a sua vistoria, né? Ali, a sua supervisão, tá? Mas existe, e eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Vai lá no site do meio ambiente ou digita aí na internet mesmo, CONAMA, tá? Porque nós vamos falar disso. Bem, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, na resolução 23 de janeiro de 86, estabelece metodologia e parâmetros específicos para o quê? A identificação, avaliação e análise dos impactos ambientais. Então, toda vez que você for fazer um projeto ou falar de meio ambiente ou precisar de qualquer licença ambiental para qualquer empreendimento ou qualquer atividade econômica, é aqui que você vai buscar, tá? O que fazer, o que você tem que apresentar, o que redigir, quais profissionais você precisa de relatórios e tal. Para a proposição de respectivas medidas mitigatórias ou compensatórias. O que é isso, professora? Medidas mitigadoras, né? Ou compensatórias. A empresa, ela já sabe que ela vai agredir o meio ambiente. Então, o que ela faz? Ela agrega no seu relatório medidas compensatórias ou mitigadoras que vão o quê? Mitigar, vão minimizar os impactos que ela causará, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que não existe esse papo de impacto zero, né? Impacto ambiental zero, isso não existe. Então, aqui, medidas mitigadoras ou compensatórias, aqui, se você pegar, por exemplo, o estudo de impacto ambiental de qualquer empreendimento, você vai ver que tem uma parte que fala lá, medidas mitigatórias ou compensatórias. O que a empresa vai propor para compensar o impacto ambiental que ela está causando, ok? Aqui eu achei legal
essa figura, tá? Que eu coloquei, essa figura que eu achei muito legal, que foi a cobertura do barranco aqui, né, ó, para que essas partículas de solo não ficassem soltas, né, e não viesse a primeira chuva e despencasse tudo. Eu achei muito legal, tá? A questão dos... Nós temos ainda um grave problema no Brasil, porque nós somos ricos em biodiversidade, né, então nós temos a questão dos animais convivendo, com os caminhões, com as estradas, né, enfim, a questão da vegetação, tá? E a questão do transporte, isso aqui é uma alternativa, né, para escoamento de água, né, para não inundar. Então, tudo isso pode ser considerado o quê? Como medidas compensatórias, tá? Bem, o artigo 1º dessa resolução considera impacto ambiental como o quê? Tá? Lembra que no começo, no outro vídeo, eu peguei as definições, tem algumas definições, mas essa aqui é específica do Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? Considera impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria e energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, que são os biomas, né, e os ecossistemas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então, o que acontece? Aqui ele identifica como que qualquer desequilíbrio, qualquer alteração, ele caracteriza como impacto ambiental, ok? Bem, esse pedaço da apostila de vocês é um pouquinho longo, tá? Então, essa é a primeira parte do vídeo. Bons estudos, depois a gente retorna aqui com mais um vídeo aí, explicando para você, dizendo para você por que é tão importante se estudar, quantificar, tá? E explorar e buscar soluções para a questão dos impactos ambientais. Muito obrigada, até a próxima!